Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e por aqui eu faço análises psicológicas de filmes, séries e personagens. E no vídeo de hoje eu discutirei as 3 camadas do filme Zona de Interesse. Lembrando que essa análise contém spoilers. A camada simbólica. Ao longo de sua filmografia, David Lynch explorou por diversas vezes o lado sombrio do sonho americano. Em Veludo Azul, obra que já analisei por aqui, ele utiliza a rosa para simbolizar a fragilidade deste ideal. Esta mesma metáfora foi utilizada em obras posteriores de outros diretores, como Beleza Americana, de Sam Mendes, e agora em Zona de Interesse, de Jonathan Glazer. No entanto, aqui a rosa não faz uma alusão à fragilidade do sonho americano, mas ao absurdo da narrativa de utopia nazista de Adolf Hitler. Em Veludo Azul e Beleza Americana, a sombra do American Dream surge em cenas noturnas. Já em Zona de Interesse, o horror é revelado à luz do dia, porém de forma implícita. No entanto, a fumaça das chaminés, o barulho dos tiros e os gritos desesperadores são mais do que suficiente para chocar o telespectador em relação à brutalidade covarde que ocorre do outro lado. Outro aspecto simbólico de Zona de Interesse é a Menina das Maçãs, cujas cenas apresentam um efeito negativo de câmera térmica. O diretor revelou ao site The Guardian que a personagem foi baseada em uma pessoa real. Durante a fase de pesquisa do filme, Glazer conversou com essa nonagenária polonesa que em sua infância integrou um grupo de resistência. Ela de fato deixava maçãs nos campos de concentração, uma maneira de distribuir alimentos aos prisioneiros. A mudança de estilo, segundo o próprio, tem a intenção de tirar o público da escuridão do restante do filme, focando-se na luz emanada pela garota. A camada social. Adaptado de um livro de mesmo nome escrito por Martin Amis, Zona de Interesse explora os dramas familiares do comandante de Auschwitz. O filme se passa no momento em que os nazistas decidiram exterminar os judeus que haviam aprisionado no campo de concentração. Essa transição é muito bem discutida no livro Eichmann em Jerusalém, da filósofa judia Hannah Arendt, que cunhou o conceito de banalidade do mal, muito bem trabalhado nessa obra cinematográfica. No livro, Arendt descreve a vida e o julgamento de Otto Eichmann, um ex-oficial nazista fugitivo capturado na Argentina e levado a julgamento em Jerusalém. Arendt detalha o plano progressivo de Hitler a fim de normalizar seus atos hediondos ao povo alemão. Seu governo levou ao extermínio em massa não apenas de judeus, mas de outros povos. Segundo a autora, a narrativa construída por Hitler foi primordial para que todo o país se mobilizasse a aceitar o teor dos crimes hediondos. Durante a guerra, a mentira que mais funcionou com a totalidade do povo alemão foi o slogan "A batalha pelo destino do povo alemão", cunhado por Hitler ou por Goebbels, e que tornou mais fácil o auto-engano sob 3 aspectos. Sugeria, em primeiro lugar, que a guerra não era guerra, em segundo, que fora iniciada pelo destino e não pela Alemanha, em terceiro, que era questão de vida ou morte para os alemães, que tinham de aniquilar seus inimigos ou ser aniquilados. Arendt, que acompanhou todo o julgamento de Eichmann, ficou instigada por ele não ser um antissocial paradigmático, mas um sujeito comum que cumpria ordens sem questioná-las. Ele chegou a dizer que teria matado o próprio pai se essa fosse a ordem. A banalidade do mal deve ser encarada como um fenômeno específico daquela época, afinal, é isso que o livro de Arendt propõe. Como o recorte é histórico, seria muito reducionista contextualizá-la a situações cotidianas. No entanto, existem outros fenômenos que se relacionam a este e eu vou discutir tudo no próximo capítulo. A camada psicológica. Sim, a banalidade do mal é um termo específico para descrever o comportamento dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, existem fenômenos na psicologia que podem ser relacionados a ele e utilizados em contextos diversos. O primeiro fenômeno é a dessensibilização, que consiste na redução da sensibilidade ou da reação emocional a estímulos aversivos ao longo do tempo. Em Zona de Interesse, é possível ver que os integrantes da família Ross não se incomodavam com as atrocidades cometidas no campo de concentração logo ao lado. Apenas a avó da família se sentia incomodada com o cheiro e com os gritos, o que fez com que ela fosse embora da casa. Em nosso dia a dia, nos dessensibilizamos de diversas formas, por exemplo, em relação às pessoas em situação de rua. Como essa situação se tornou comum em nosso país, fomos progressivamente dessensibilizados.
Sendo assim, é importante que treinemos nossa empatia de maneira sistemática, desenvolvendo técnicas como a escuta ativa, a consciência emocional e a empatia visual. O segundo fenômeno é o princípio da obediência à autoridade de Stanley Milgram, cuja pesquisa foi influenciada pelo livro de Erin, sendo realizada no mesmo ano de lançamento dessa obra, em 1963. Em seu experimento, um voluntário acreditava estar participando de uma pesquisa sobre memória e aprendizado. Ele é atribuído ao papel de professor e orientado a ensinar associações de palavras a um colega, que na verdade é um pesquisador infiltrado. A instrução é que ele utilize uma abordagem pedagógica que inclui a aplicação de choques elétricos progressivamente intensos ao suposto colega. À medida que a intensidade do choque atinge um ponto crítico, o participante se vê em conflito. O colega argumenta que está sentindo dor e pede para ser liberado. Quando o voluntário questiona o superior sobre a possibilidade de liberar o colega, este assegura que a experiência não é tão prejudicial e instrui o voluntário a continuar a ensiná-lo. Aproximadamente 65% dos participantes seguiram as instruções mesmo depois do pedido do infiltrado, continuando a administrar choques até os níveis mais elevados. O experimento foi atualizado e, em sua aplicação mais recente, constatou-se que ele só funcionava quando os participantes eram reforçados com crenças específicas, em especial a de que estavam fazendo aquilo pelo bem da ciência. Em Zona de Interesse, é especialmente aterrorizante como os personagens têm conversas burocráticas sobre situações terríveis, ao mesmo tempo que conversam sobre serem transferidos de cidade ou promovidos. O terceiro fenômeno é a desumanização, termo cunhado por David Livingstone Smith, escritor e professor de filosofia da Universidade da Nova Inglaterra. Em seu livro Less Than Human, Livingstone define a desumanização como um ato de conceber pessoas como criaturas subhumanas em vez de humanos. O fenômeno ocorre em contextos em que uma pessoa age com hostilidade em relação à outra. Apesar do filme não mostrar, a propaganda nazista comparava outros povos a animais. É válido destacar que nem mesmo a junção dos três fenômenos integra o conceito de banalidade do mal. No entanto, podemos olhar para eles isoladamente a fim de refletir se estão presentes de alguma forma em nossa vida. E se você quiser trabalhar questões relacionadas à emoção ou mesmo treino de empatia, eu sou psicólogo. E caso você tenha interesse em fazer psicoterapia online comigo, eu vou deixar o meu e-mail na descrição e aqui na tela para que você possa solicitar um orçamento. O que eu achei do filme? Você certamente ouvirá falar muito sobre Zona de Interesse, mesmo depois do Oscar de 2024. Esse é o tipo de obra que será lembrada e discutida em salas de aulas, pois sua riqueza cinematográfica anda de mãos dadas com a riqueza das discussões históricas e psicológicas que ela possibilita. Ainda bem que eu esperei assisti-lo antes de escrever minha lista dos melhores filmes de 2023 para apoiadores, porque ele integrará uma posição privilegiada. E você, gostou de Zona de Interesse? Deixe nos comentários qual foi o impacto do filme em você. Além disso, deixe o like, cuide bem da saúde mental e até a próxima.